Fala, galera. Espero que esteja tudo bem com vocês. Deixa eu abrir o assunto de hoje, eu abrir o projeto aqui. Galera, nesse vídeo eu quero compartilhar uma prática que é um dos primeiros projetos que eu costumo executar quando assumo uma área. Eu já fiz isso para áreas de monitoramento, qualidade, ciência de dados, squads de desenvolvimento de produtos de front-end, back-end. Bom, nesse case, eu fiz um mapeamento detalhado do processo de monitoramento. E ao longo desse estudo, foi possível encontrar fragilidades metodológicas, mas também alguns acertos, né? Então, a gente precisa valorizar esses acertos também nesse tipo de mapeamento. E eu quero dividir com vocês as técnicas, o que eu encontrei, e principalmente as soluções e como eu amarrei essas soluções com importantes KPIs. Já falando em deliverables, né? Entrega mesmo de fato. Os estudos, no meu ponto de vista, eles têm que movimentar KPIs. E esses KPIs têm que movimentar a companhia. Tem que mexer ponteiro, né? Então, aqui eu suprimi dados sensíveis, nomes, mas é um case real. Esse case carrega pontos importantes que eu quero pensar com vocês. Bom, como que eu conduzi esse blueprint? Que eu chamo de blueprint. Não sei se você conhece essa técnica, é muito usada na arquitetura, mas é usado também para mapeamentos profundos, assim. Bom, primeiro eu quero mostrar para vocês. A primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é a lente. Então, fiz um inner loop para olhar dentro da área, ouvindo as pessoas, entrevistando as pessoas, enxergando o processo das pessoas, dando voz para as pessoas da nossa equipe, para elas compartilharem como que elas se sentem, né? Então, o inner loop serve para a gente olhar por dentro, essa lente. Isso é importante demais porque fez as pessoas se sentirem ouvidas, assistidas, coisas que, segundo elas, não tinham há algum tempo. Depois falando do stakeholder, o outer loop, que é importante também você enxergar com a lente de quem você atende, o nosso cliente interno. E a sensação foi exatamente a mesma, né? Tanto é que eu coloquei aqui pilares de receptividade, propósito, ao fechar do mês, no momento da execução, a maneira de pensar. Então, ó, por exemplo, aqui, ó. Receptividade. Não sei se o nosso trabalho será bem recebido pelas áreas. Isso é como a nossa equipe se enxergava. E olha como o cliente interno enxergava. Sinto-me mais seguro ao acompanhar o monitoramento, mas me incomodo quando não consigo. Ou seja, ele não confiava na forma de monitoramento, se a pessoa estava realmente capacitada a fazer isso. Propósito. A única preocupação, segundo o Inner Loop, a única preocupação que as pessoas têm é seu próprio bônus, não necessariamente o nível de serviço, a jornada do cliente, o customer success. E olha como o stakeholder enxerga. Sinto que esse processo apenas me faz perder o bônus, ou seja, ele não enxergava propósito que movimentasse o KPI. E assim, galera, foi para todos os outras perguntas sistematicamente conduzidas. Então, essa primeira aprendizagem que eu carreguei comigo foi justamente conversar com as pessoas, retirar, e aí para quê, né? Para retirar vieses, camadas de autodefesa que a gente tem naturalmente enquanto área. Então, o stakeholder pode defender a si mesmo e a área pode defender a si mesmo. Não é o propósito aqui. O propósito é retirar esses vieses que impedem o quê? A melhoria. Essa é o primeiro grande fator central que eu gostaria de compartilhar com vocês. Isso me ajudou muito a fazer um mapeamento condizente com a realidade de cada um, utilizando a lente adequada, né? De forma imparcial, focando nas oportunidades que mudariam o jogo mesmo, toda a gestão a nível de entrega da área e dos clientes internos, no stakeholder. Então foi um sucesso com todos os envolvidos. Eu apresentei isso para a área de letramento da organização, que foi um sucesso. Apresentei isso para a área uma área-chave de gente de gestão, que também foi muito bem visto. Mas aí, galera, vem outros fatores que eu queria compartilhar com vocês. Haviam alguns desafios bem consideráveis, né? Antes de entrar nesses desafios, só mostrando para vocês aqui, ó, oportunidades, né? As oportunidades em três grandes pilares. Então, dashboard de contestação, a gente não tinha uma visibilidade centralizada disso, ou seja, não tinham prazos bem definidos, camadas de alçada, cerimônia formal de calibração também não tinha esse ritual estruturado de alinhamento que mata essa sensação aqui, ó. Sinto que eu preciso acompanhar o tempo todo, senão não vai ser bem feito. Então percebam que são metodologias que amarram essas sensações e põem um ponto final nesse sintoma. Spot check de calibração não era executado da maneira correta. E aí eu criei um roadmap com entregas que
trazia um 360 baseado nessas lentes, né? Um Voice of Customer com comitês internos estruturados a partir desse monitoramento, dessa amostragem. A nova versão de monitoramentos estavam obsoletos, gerou uma calendarização de revisão, processos COPC muito fracos. Então, ações baseadas em IA generativa, IA preditiva, um algoritmo de predição de NPS, então as operações foram capazes de saber qual seria a satisfação do cliente num importante KPI antes mesmo deles darem isso, né, a partir de várias variáveis contínuas na jornada do cliente, no customer success dele. Então, automações low code, então Power Apps, BI e expansão para monitorar novas praças que não estavam sendo monitoradas. Então, eu fiz isso a partir de 6 pilares de implementação, né? Enxergando a satisfação do cliente interno é, frequentemente, close the loop, a gente precisa fechar os loops, né? Tem aquela sensação de começar e nunca terminar. O close the loop evita isso, tanto nos processos de melhoria contínua, como no próprio NPS, o próprio Satisfaction, não CSAT, o Rating, CES, várias formas de medir o Customer Success, né, o sucesso do cliente. Checklists muito bem definidos, gestão de dado dentro do NPS, né? Então, inteligência relacional. Aqui, galera, eu gravei um vídeo recentemente de alternativa de Speech Analytics. A gente não tinha Speech Analytics nessa realidade. Pois bem, eu implantei uma solução utilizando modelagem de dados, códigos que interpretavam a manifestação do cliente em diversos canais e davam, a partir de string, e davam propensão de attrition, onde que o cliente tinha fricção num determinado ponto de jornada, mapeamento completo do ponto de fricção por área, por BU, por responsável. Então, isso aqui é uma alternativa para Speech Analytics que entrega coisas semelhantes com Speech Analytics sem tanto investimento. É uma abordagem que eu entreguei aqui. O NPS preditivo, que é ciência de dados, e o Satisfaction transacional, né? Então, cada transação, o cliente dando o seu parecer no Satisfaction, que é o que no fim do dia alimenta um NPS da vida ou coisa do tipo. Legal. Dito isso, galera, vamos voltar ao ponto que eu queria compartilhar com vocês. Bom, os desafios consideráveis que eu compartilhei, né? O primeiro grande problema que eu encontrei foi a baixa disposição da liderança para entender as fragilidades, né? Existiam autodefesa, como por exemplo, isso já tem, isso a gente já faz. Como na prática, não fazia. Ou se fazia, fazia pouco, ou fazia da maneira incorreta. Então, quando a solução surgia, havia essa resistência em abraçar, entender a real necessidade de mudança na prática. Outro ponto, outro ponto foi a preservação do status quo. Ou seja, esse discurso que eu compartilhei com vocês de a gente já faz, a gente já tem, é preservação do status quo. Isso impede, gera obstáculo para a melhoria contínua. Além disso, faltava uma verdadeira intencionalidade. Intencionalidade, galera, é chave para muitas coisas na melhoria contínua. Então, quando a gente fala sobre processos de qualidade, é importante que a melhoria seja uma meta clara, algo constante, não apenas uma ação pontual ou uma narrativa, né? É. Então, a solução veio de uma união de esforços, né, para mudar a percepção, justamente de que não adianta dizer que estamos dispostos à mudança se, quando ela aparece, a gente gera resistências, né, não consegue abraçar, entender. Então, eu enfrentei essas barreiras logo de cara, mas também durante o processo de mapeamento, mas fui firme em argumentar. Que toda mudança gera desconforto e é natural, né? Faz parte de um processo. Agora, nós, que de alguma forma exercemos o papel de líder e gerente, precisamos ser agentes de mudança, né? Eu acho que isso é uma outra coisa que eu queria pensar com vocês. Agente de transformação. Vocês concordam? Isso já virou um soft skill fundamental, assim, numa área de transformação que a gente está vivendo, né? Numa era de transformação. A gente não pode ser complacente com essa manutenção do status quo. Não me entendam errado, o status quo tem seu valor. Tem aquele famoso ditado: o time que está ganhando não se mexe. Isso tem seu valor. Mas para vencer resistência, a chave foi trabalhar com dados reais, né? Com uma boa abordagem meticulosa do processo de monitoramento, algo que sempre apoia a minha visão de transformação. Então, quando você tem os dados debaixo do braço, as chances de sucesso aumentam muito, né? Então, eu comecei a aplicar a metodologia COPC, Six Sigma, para sustentar, para dar clareza da organização, além de criar a visibilidade, né, contínua desses processos que vocês estão vendo aqui. Então, acho que o principal argumento que eu queria pensar com vocês é que, como líderes, né, não podemos apenas
pedir que as coisas mudem. Precisamos ser agentes dessa mudança que queremos ver, né? A resistência à mudança é algo natural, de novo, né? Mas a nossa responsabilidade de conduzir a transformação é real. Então, a verdadeira melhoria contínua não acontece se a mudança for vista apenas como um desconforto momentâneo. Ela precisa ser encarada como parte do processo de evolução, né? De uma equipe, de um processo, sempre com a intencionalidade de alcançar os melhores resultados. Me diz aí, você também enfrentou ou enfrenta dificuldades semelhantes com essas que eu compartilhei aqui com vocês? Gostaram dessa técnica de blueprint? De técnica que enxergando dentro da caixa, fora da caixa, com a lente do user, com a lente do stakeholder? É, Me conta aí como que vocês enxergam isso. Eu mapeei também diversas coisas estatísticas, mas não vou me ater isso agora. E o que eu queria mostrar para vocês é a técnica blueprint que eu costumo fazer quando eu assumo uma área e barreiras transversais, verticais, horizontais. Eu espero que isso inspire. O objetivo maior é inspirar sobre a metodologia, o blueprint, um mapeamento, amarrar isso com KPIs ou OKRs, estabelecer deliverables a partir disso e alinhar isso com a alta direção. Espero que inspire vocês. Um abraço, galera. Até a próxima.